Capítulo 3. Dos juízos de direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 669. A competência dos juízos de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento, na forma da seção 2 do capítulo 2. Parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Segundo, quando o critério de competência da Lei de Organização Judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Capítulo 4. Dos Tribunais Regionais do Trabalho. Seção 1. Da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais das primeira e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados, vitalícios, e de 6 juízes classistas, temporários. Os da terceira e quarta regiões, de 8 juízes togados, vitalícios, e de 4 classistas, temporários. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas, temporários. Os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas, temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. Segundo, nos tribunais regionais constituídos de 6 ou mais juízes togados e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho e os demais dentre juízes do trabalho, presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Terceiro vetado. Quarto, os juízes classistas referidos neste artigo representarão paritariamente empregadores e empregados. Quinto, haverá um suplente para cada juiz classista. Sexto, os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados na convocação de juízes inferiores os critérios de livre escolha e antiguidade, alternadamente. Sétimo, dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas, onde as houver. Oitavo, os tribunais regionais da primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais, existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica a forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade e mais um, do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Parágrafo 1º. As turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer o ausente ou impedido.
Segundo, nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada no Tribunal Pleno a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, artigo 111 da Constituição. Terceiro, o presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais juízes, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Quarto, no julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou de relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Seção 2, da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes. Primeira região, estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Terceira região, estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Quarta região, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, estados da Bahia e Sergipe. Sexta região, estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sétima região, estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Oitava região, estados do Amazonas, Pará, Acre e territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades Rio de Janeiro, primeira região, São Paulo, segunda região, Belo Horizonte, terceira região, Porto Alegre, quarta região, Salvador, quinta região, Recife, sexta região, Fortaleza, sétima região e Belém, oitava região. Artigo 675, revogado. Artigo 676. O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos tribunais regionais estabelecidos nos artigos anteriores somente podem ser alterados pelo Presidente da República. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Artigo 678. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete, inciso 1, ao Tribunal Pleno, especialmente a linha A, processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. B, processar e julgar originariamente, item 1, as revisões de sentenças normativas. 2, a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. 3, os mandados de segurança. 4. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. A linha C. Processar e julgar em última instância, item 1, os recursos das multas impostas pelas turmas. 2. As ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista das turmas e de seus próprios acórdãos. 3. Os conflitos de jurisdição entre as suas turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento ou entre aqueles e estas. A linha D. Julga em única ou última instâncias, item 1, os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. 2. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários.
Inciso 2. As turmas, alínea A, julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, alínea A. B. Julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada. C. Impor multas e demais penalidades relativas e atos de sua competência jurisdicional e julgar os recursos interpostos das decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, alínea C, inciso 1 deste artigo. Artigo 679. Aos tribunais regionais não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1 da alínea C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre turmas. Artigo 680. Compete ainda aos tribunais regionais ou suas turmas, alínea A, determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. B. Fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. C. Declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. D. Julgar as suspeições arguídas contra seus membros. E. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. F. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob a apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. G. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 2. Designar os vogais das juntas e seus suplentes. 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. 4. Presidir as sessões do tribunal. 5. Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos. 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais nos casos previstos no artigo 727, seu parágrafo único. 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. 10. Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária sempre que houver ame e perturbação da ordem. 11. Exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. 12. Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar. 13. Designar dentre os funcionários do tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade o que deve exercer a função de distribuidor. 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal.
Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Segundo, na falta ou impedimento do juiz classista da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Terceiro, na falta ou impedimento de qualquer juiz, representante, classista e seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683. Na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1º. Nos casos de férias por 30 dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 4. Dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores nos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais e suplentes dos tribunais regionais, representantes dos empregadores e empregados, é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho pelas associações sindicais de grau superior com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1º. Para o efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria de votos, uma lista de 3 nomes. Segundo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 686, suprimido. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688. Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686 e, bem assim, as dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente na gratificação mensal a que teriam direito desconto equivalente a 1/30 por processo retido. Capítulo 5. Do Tribunal Superior do Trabalho, Seção 1. Disposições preliminares.
Artigo 690. O Tribunal Superior do Trabalho, com sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é a instância suprema da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores. Artigo 691 e 692 suprimidos, seção 2, da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 693. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes com a denominação de ministros, sendo a linha A, 11 togados e vitalícios nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos, maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. B. 6 classistas, com mandato de 3 anos, em representação paritária dos empregadores e dos empregados, nomeados pelo Presidente da República de conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dentre os juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas na forma estabelecida em seu regimento interno. Segundo, para a nomeação trienal dos juízes classistas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital com antecedência mínima de 15 dias, convocando as associações sindicais de grau superior para que cada uma, mediante maioria de votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de 3 nomes, que será encaminhada por intermédio daquele tribunal ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores dentro do prazo que for fixado no edital. Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão 7. Dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2. Dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2. Dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho. Artigo 695 suprimido. Artigo 696. Importará em renúncia o não comparecimento do membro do Conselho sem motivo justificado a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o presidente do tribunal comunicará imediatamente o fato ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante sem prejuízo das sanções cabíveis. Segundo, para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes das listas de que trata o parágrafo 2º do artigo 693. Artigo 697. Em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria, de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 698 suprimido. Artigo 699. O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. Parágrafo único. As turmas do tribunal, compostas de 5 juízes, só poderão deliberar com a presença de, pelo menos, 3 de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor nos feitos que lhe forem distribuídos conforme estabelecer o regimento interno. Artigo 700. O tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias.
Artigo 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias do tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas, no mínimo, de antecedência. Segundo, nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria de seus membros.